Fala Tricolada, tudo tranquilo? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor, que tem vídeos diários, sempre falando do nosso Fluminense. Peço que você se inscreva no nosso canal, deixa aquele like esperto que ajuda bastante na divulgação dos nossos vídeos e clica no sininho para receber as notificações. Esse vídeo aqui é vídeo de pré-jogo, 13ª rodada do Brasileirão, Fluminense e Palmeiras. O Fluminense vai jogar fora de casa, no Allianz Parque, às 19 horas. E é o horário também da nossa live aqui no canal Tricolado. Por isso que eu digo, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações. Na hora do jogo a gente vai reagir a Fluminense, Palmeiras, Palmeiras e Fluminense. Jogo importantíssimo aí. O Fluminense teve uma semana para treinar. O Fluminense perdeu pro Grêmio, jogando em casa no Maracanã por 1-0. Daí teve uma semana, porque o jogo no meio de semana, que era Libertadores, pelas oitavas de finais, jogo da volta, foi adiado. O Fluminense teve que poupar jogadores no jogo contra o Grêmio. Aí aconteceu um problema sério aí com o treinador Arce, acabou perdendo o filho. Infelizmente o jogo foi adiado e o Roger Machado teve uma semana para preparar a equipe. E a gente está na expectativa de ver algo novo no Fluminense, uma postura diferente, uma tática modificada. Vamos ver o que o Roger fez com essa semana que ele teve em mãos para trabalhar a equipe do Fluminense. Espero que o Fluminense tenha uma evolução para esse jogo contra o Palmeiras, para a gente poder projetar no jogo das oitavas contra o Cerro Porteño, que já é na terça-feira, na próxima terça-feira. Então estamos na expectativa aí. Então vamos falar do Palmeiras, que é líder do campeonato com 28 pontos, 9 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Vem de uma vitória sobre a Universidade Católica pela Taça Libertadores 1-0. Se classificou, está nas quartas de finais. Então o Palmeiras vem embalado aí, cheio de moral na liderança, classificado para as quartas da Taça Libertadores. Então o Fluminense vai pegar uma pedreira nesse sábado às 19 horas. Histórico do confronto. São 114 jogos entre Fluminense e Palmeiras, 36 vitórias do Fluminense, 17 empates e 61 vitórias do Palmeiras. Uma larga vantagem. Para vocês terem uma noção, a última vitória do Fluminense sobre o Palmeiras em território paulista foi no ano de 2014. Gol de Rafael Sobis no Pacaembu. Então o Fluminense nunca ganhou no Allianz Parque. E a última vitória em São Paulo sobre o Palmeiras foi em 2014, gol do Sobis. Então, vamos quebrar esse tabu aí, que o Fluminense também gosta de quebrar tabu. E esse sábado é o dia ideal para quebrar mais um. Então vamos para a escalação do Palmeiras, um time forte, com o goleiro Everton, bom goleiro, campeão olímpico. Everton, na lateral direita o experiente Marcos Rocha, a dupla de zaga tem jogadores experientes, por exemplo, Gustavo Gomes, da seleção paraguaia, e o Felipe Melo, agora zagueiro de vez, né? Ele que era volante, botaram ele de zagueiro, ele assumiu a titularidade ali. Na lateral esquerda o Renan. No meio de campo formado os dois volantes, o Zé Rafael, um volante que sai mais, tem mais técnica para sair, e o Danilo. O trio ali no meio de campo, o meia armador é o Gustavo Scarpa, ganhou a posição de titular ali no meio de campo na organização das jogadas, é perigoso na batida de falta, nas faltas laterais, é bom na bola parada. O Wesley aberto pela esquerda e o Rafael Veiga pela direita, bom jogador. E o centroavante é o Daverson, aquele centroavante mais camisa 9, característico ali para fazer gol na equipe do Palmeiras, que joga num sistema 4-2-3-1, comandada aí pelo Abel Ferreira, o português Abel Ferreira, que está um tempão aí no Palmeiras, conquistando títulos e está de novo aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Um exemplo da força do Palmeiras foi esse jogo de Libertadores, nas oitavas de finais, jogo decisivo. O Palmeiras fez 20 chutes a gol, deu 20 chutes a gol, enfrentando aí a Universidade Católica. Então um time que criou bastante oportunidade, teve bastante intensidade, e o Fluminense tem que ficar muito esperto para esse jogo lá em São Paulo. Agora a gente vai falar do Fluminense, que tem desfalque importante, mas a gente vai chegar lá. Vamos falar da colocação do Fluminense, que é o 9º colocado, com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Vem de uma derrota sobre a equipe do Grêmio, em que jogou mal. Teve uma semana livre para treinar. A gente está esperando, como eu falei, que o Fluminense mostre uma variação tática, que o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos exige isso. Porque quando você sempre joga de uma determinada forma, num turno e retorno, em tantos jogos, você acaba ficando manjado e fica marcado o seu jeito de jogar. É mais difícil você conseguir vitórias. E o Fluminense está tendo muita dificuldade para somar pontos dentro de casa.
O último jogo contra o Grêmio foi uma derrota em pleno Maracanã. E o Fluminense vai ter que fazer valer a sua força fora de casa para tentar recuperar esses pontos que tem perdido no Maracanã em seu território. Então vamos lá, desfalques do Fluminense, desfalques importantes. O zagueiro Nino está com a seleção olímpica e agora o Lucas Claro, que nesse último treino se contundiu. Sentiu um problema físico e está fora do jogo. Então a dupla de zaga titular está fora. Então deve ser formada por David Braz e Manuel, a dupla de zaga do Fluminense. Pendurados está o treinador Roger Machado, a gente está na expectativa aí dele receber o terceiro cartão amarelo. O Abel Hernandes, com 2 amarelos, Luiz Henrique e o Luca também, que a gente vai ficar muito na torcida para que ele receba o terceiro. Um desses cartões amarelos que o Luca recebeu foi no banco de reservas. Ele receba outro também no banco de reservas. Agora vamos para a escalação do Fluminense. O Fluminense que poupou jogadores contra o Grêmio, na expectativa de jogar no meio da semana, na terça-feira, contra a equipe do Cerro. Acabou que o jogo não aconteceu, poupou desnecessariamente. Agora poderia poupar novamente, mas devido à colocação na tabela e os problemas e também ia encaixar em umas 2 semanas que o time titular não joga, se sentiu na obrigação de colocar o time titular para jogar. Então o Fluminense vai com a equipe titular, apenas aí com o desfalque do Lucas Claro para esse jogo contra o Palmeiras. Um adversário forte, que o Fluminense não pode colocar um time reserva, nem um time misto, vai ter que partir para cima e também arriscar contundir algum jogador nessa partida lá em São Paulo, porque terça-feira tem decisão. Tá nada garantido esse jogo contra o Cerro Porteño. Não tem nada que possa garantir a gente ter uma paz no coração de saber que o Fluminense vai encarar o Cerro Porteño e passar com facilidade. O Fluminense tem que ficar muito esperto, apesar da vantagem, da grande vantagem que o Fluminense tem de 2-0 no placar. Então, foco, objetivo para a gente chegar nas quartas de finais, porque nas quartas de finais tem uma outra pedreira que é o Barcelona de Guayaquil. Vamos lá, vamos falar de Fluminense e Palmeiras. Vamos para a escalação do nosso Fluminense. Marcos Felipe volta para o gol. Na lateral, Samuel Xavier também volta lá para a lateral direita. A dupla de zaga é uma dupla que já jogou junto com a camisa do Fluminense, que é o David Braz, que entrou no lugar do Lucas Claro, e o Manuel. Na lateral esquerda temos o Egídio. Na dupla de volantes, Iago e Martinelli. O entrosamento do Iago e Martinelli e o Nenê na armação do jogo. Volta para a equipe titular. Ganso sai. Na ponta direita, o Caio Paulista, é outro que retorna. E na ponta esquerda, o Gabriel Teixeira. E na referência, no comando de ataque, nós temos o Fred, o nosso capitão. Então esse aí praticamente o time titular do Fluminense que vai encarar o Palmeiras no Allianz Parque pela 13ª rodada. Jogo importantíssimo para o Fluminense. O Fluminense vai precisar muito dessa vitória para pegar embalo nesse Brasileirão que o Fluminense precisa embalar, subir na tabela, tá ficando perigoso, tá começando a chegar na metade da tabela e isso é muito ruim. O Fluminense tem que dividir suas atenções. Vem aí Copa do Brasil contra o Criciúma, vem aí oitavas de finais na terça-feira contra a equipe do Cerro Porteño, depois tem quartas de finais, se Deus quiser a gente passando com um adversário muito complicado que é o Barcelona de Guayaquil, e o Brasileirão não para. O Brasileirão tá rolando, jogos difíceis, para mim, na minha opinião, é disparado um dos campeonatos mais difíceis do mundo, né? Um dos mais complicados, não é fácil jogar fora de casa, muito menos jogar em casa. Principalmente o Fluminense, que perde muito pontos para quem está lá no final da tabela. O Fluminense adora perder ponto para time que está em 20º, 19º. Então, um campeonato muito difícil para o Fluminense jogar. E o Fluminense tem que ter elenco para isso. A pergunta que se faz, o Fluminense tem elenco para disputar 3 competições com time misto, com time reserva ou com time titular? Essa é a grande pergunta. Mas a gente também tem que perguntar isso a quem montou o elenco do Fluminense. Mas a gente vai na expectativa, vai torcendo para que essa semana de treinamento tenha sido proveitosa e que o Fluminense faça um bom jogo com o Palmeiras, consiga os 3 pontos jogando fora de casa, porque perdeu os 3 pontos jogando em casa. Que o Fluminense consiga quebrar esse tabu de jogar em São Paulo. Como eu disse, a última vitória foi em 2014. E depois a gente focar no jogo de terça-feira contra o Cerro Porteño e garantir a nossa vaga nas quartas de finais. E eu peço que você deixe aquele like, se inscreva no nosso canal e, principalmente, não se esqueça da nossa live às 19 horas nesse sábado para a gente assistir Fluminense e Palmeiras. Tamo junto? Deixa aquele like, se inscreva no canal, clica no sininho. Até o próximo. Até a live desse sábado. Flui!